Deus, louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor por suas maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas, pelo Senhor estar falando conosco desde o início, e agora nós queremos que o Senhor continue falando conosco, não somente hoje, mas que o Senhor fale conosco todos os dias, a cada minuto, a cada segundo e também a cada hora. Nós esperamos todos os dias do Senhor Jesus, e nós sabemos que a sua vinda está próxima e a sua vida será gloriosa e maravilhosa. Aleluia. Eu gostaria de ler aqui em 1 Timóteo e o versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Glória a Jesus, aleluia. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma consciência boa e também de uma fé não fingida. E eu gostaria de explicar, conforme o Espírito Santo me falou, cada um desses três. E o primeiro que o apóstolo Paulo fala, o contexto é que ele estava falando para Timóteo, o motivo que ele queria que Timóteo continuasse em Éfeso, após a partida de Paulo, E ali ele fala que existia muitos homens, que tinham se levantado, fazendo heresias, contendas e doutrinas que não provêm do Senhor Jesus. E ali o apóstolo Paulo fala que a lei também, mais à frente, ele fala que a lei é boa, que a lei é importante, porque ela mostra o pecado do ser humano. E realmente, a lei do Senhor, ela nos mostra os nossos pecados e nos mostra que nós somos carentes de um Salvador. O coração puro, onde Paulo fala, ele está falando de um coração que teme ao Senhor Jesus, que teme a Deus, que serve ao Senhor com todo o seu coração. Um coração puro não põe diante dos seus olhos coisas más, assim como o salmista fala. E também um coração puro, temos o exemplo do rei Davi, que o rei Davi, a palavra do Senhor fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, que o Senhor fala também que ele cumpriria toda a vontade do Senhor. Mesmo quando Davi pecou, ele se arrependeu do seu pecado, mostrando que o coração dele, ele estava arrependido, e o coração dele estava se voltando para o Senhor. E ali ele se arrependeu, e ele percebeu quão grave foi o pecado que ele cometeu. E nós sabemos também que um coração puro é um exemplo também do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, mas o seu ministério foi marcado por curas e milagres que ele fez, e todas as regiões conheciam sobre esse homem, o Salvador do mundo, como até mesmo aquela mulher cananeia, de Síria, que ela foi até o Senhor Jesus, e ali ela se humilhou perante o Senhor, demonstrando uma fé ali ao Senhor. E nós estamos, eu e a missionária Miriam, estamos na segunda-feira, na verdade na sexta-feira, nós começamos a meditar novamente em Gênesis capítulo 1, e assim a gente vai meditando a cada dia um livro do Novo Testamento e um outro livro do Antigo Testamento. E ali o Senhor tem falado conosco profundamente. Glória a Jesus. E nos explicado muitas coisas que nós não sabíamos. É verdade. E o Senhor, Ele é maravilhoso. Porque naquela sexta-feira o Senhor nos ensinou muitas maravilhas e o seu grande poder. E nós sabemos que o Senhor Ele é maravilhoso. E assim também é um coração puro. Um coração puro também, ele louva ao Senhor.
se gloriar, nunca quer se exaltar, mas exaltar o nome de Deus, o nome do Senhor, que é o Todo-Poderoso, é aquele que nos salvou, é aquele que nos curou. Glória a Jesus, aleluia. Um coração puro também. Louvado seja Deus. Um coração que não possui privilégios carnais, os privilégios dos mundos, porque o seu privilégio é estar com o Senhor Jesus, é estar com Deus. E o Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor e o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ali o salmista mostra que o Senhor, Ele é o pastor dele. O Aleluia, Senhor, Jesus. Ele supre as necessidades dele. E em Gênesis, quando a gente estava estudando, o Senhor falou profundamente conosco que Ele supre as nossas necessidades. É verdade. Em Mateus, o Senhor fala que Ele, o Senhor, cuida dos pardais. O Senhor, Ele dá alimento aos pássaros. Glória a E Jesus. nós valemos mais do que os pássaros. Nós devemos considerar os passarinhos, que eles não armazenam, eles não trabalham e nem mesmo se preocupam com o que eles vão fazer amanhã. Mas o Senhor provê o alimento a eles. E a palavra do Senhor nos fala que Ele supre as nossas necessidades, Ele nos salva, Ele realiza milagres nas nossas vidas. E também, se nós renovarmos a nossa mente, como a palavra do Senhor fala, que nós devemos renovar a nossa mente, porque a mente do ser humano possui muitas preocupações do cotidiano, muitas preocupações com o que vai fazer, com o que vai comer, com o que vestir. E o Senhor nos fala para nós renovarmos as nossas mentes, transformar as nossas mentes. E em 1 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 3 e o 5, fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, com este século, mas nós devemos ser transformados. Na verdade, é em Romanos 12, e o versículo 2 que fala assim, que nós devemos transformar as nossas mentes, nós devemos ser renovados, para que nós pudéssemos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. E em 2 Coríntios, e o capítulo 10, e o versículo 3 ao 5, fala das armas espirituais que nós possuímos, que as armas espirituais que nós possuímos não são deste mundo. Por mais que nós somos humanos, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Nós lutamos com as armas espirituais que o Senhor nos dá, que são poderosas em Deus, para eliminar, destruir toda a fortaleza, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa espada está na palavra do Senhor, a nossa arma espiritual é a Bíblia, é a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos um coração puro perante Ele, um coração que serve a Ele, e nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Eu achei interessante, uma vez que eu estava olhando alguns vídeos, algumas pregações, e eu encontrei um trecho de um rapaz que ele fala que quando a pessoa entra no Santo dos Santos, a pessoa não consegue viver em outro lugar. E eu encontrei uma passagem da palavra do Senhor, onde Pedro fala que, eu não me lembro qual é o livro, mas eu acho que o contexto foi que Jesus fez o milagre dos peixes, né? E os peixes ali apareceram, e ali Pedro, ele reconheceu que ele era um pecador, que ele precisava do Senhor, que ele necessitava da sua misericórdia. E ali ele fala ao Senhor Jesus que ele quer que ele se afaste do Senhor, porque ele reconheceu que o Senhor ele é santo,
e ele seria um novo homem, uma nova pessoa. Ele serviria ao Senhor com todo o seu coração, porque também um coração puro ama o Senhor. Coração puro ama o Senhor, cumpre o mandamento do Senhor. E o Senhor, ele fala a nós devemos amar ao Senhor, seguir os seus mandamentos e também reconhecer que nós somos estamos carentes, nós somos carentes da misericórdia do Senhor. E quando Paulo fala também sobre uma boa consciência, ele está falando que nós devemos ter uma mente limpa, uma mente que está concentrada na palavra de Deus. Porque o Senhor, ele fala na sua palavra que quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, ali o Senhor usou a palavra de Deus para ali refutar o inimigo, né? Ali ele poder resistir ao diabo. E uma palavra do Senhor nos fala que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E nos sujeitarmos ao Senhor. E uma boa consciência, ela não está ali na vontade carnal, mas está servindo ao Senhor, né? Agora, surgiu, né? Apareceu um novo jornal, né? Para combater o mal da emissora televisiva, né? E esse canal aparece muitas coisas, assim, muito tristes, coisas terríveis que acontecem nos dias atuais. E ali ele não mostra as imagens, mas ele mostra borrado e dá para entender o que realmente aconteceu. E são muito violentos, né, as cenas e os detalhes que eles dão. E ali o Senhor, ele falou comigo para nós não olharmos mais aquelas coisas, porque afetam a mente da pessoa. Porque o Senhor Jesus fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos estão vendo coisas más, coisas que não são do agrado do Senhor, coisas que são malignas, aí a pessoa terá o corpo todo em trevas. E é interessante que quando a pessoa termina de ver aquilo, imediatamente a pessoa começa a ficar com medo. A pessoa começa a ficar perturbada, a pessoa começa a pensar, a pessoa começa a, tudo que a pessoa for fazer, agora tem que ser feito cuidadosamente, com tremor ali. E quando nós estamos servindo ao Senhor, servindo a sua palavra, o nosso coração e todo o nosso corpo, ele muda. Nós sentimos prazer em estar na casa do Senhor. Nós sentimos prazer em meditar na sua palavra. Glória a Jesus. Em orar, porque esta geração, ela se tornou muito preguiçosa e ela não consegue passar nem mesmo 2 horas e 2 horas. E 5 minutinhos ali meditando na palavra do Senhor ou orando, ali não consegue, porque não tem força. E o que realmente importa ali para a carne é os desejos carnais. Mas a palavra de Deus para a carne não é importante. Então o Senhor ele fala em Apocalipse que quem está sujo, suje-se mais, e quem está limpo, limpe-se mais. Nós devemos estar meditando na palavra do Senhor. Irmãos, eu comecei a ouvir, eu e a missionária começamos a ouvir muitas pregações, e todos os dias nós estamos ouvindo pregações, nós estamos orando ao Senhor. E aí eu comecei a ter o desejo de comprar uma Bíblia de estudo, e aí o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu esta Bíblia, né, que ela é muito boa para estudar.
ali o Senhor nos abençoou e nós podemos comprar a palavra aqui, esta Bíblia de estudo. E todos os dias eu olhava para ver se a Bíblia estava próxima, se ia chegar, e todos os dias eu torcendo para que ela chegasse logo. E teve um dia que ela chegou, e nesse tempo eu ia faltando as aulas, porque eu queria ver logo, eu queria pegar a palavra do Senhor nesta Bíblia aqui de estudo, pois eu me apaixonei, né, pela palavra do Senhor. E ali, quando ela chegou no dia 2, às 1h da tarde, eu fiquei muito feliz. E eu nem dormi direito, né? Eu acordei umas 8h30, e aí eu olhei. E aí o aplicativo falou que ela já estava próxima, que era para esperar as próximas horas. E ali eu fiquei esperando, e eu não consegui dormir. E aí a missionária percebeu que eu não ia dormir, aí ela acordou, e aí a gente ia para a fisioterapia, até a fisioterapia nós nos marcamos, para nós podermos pegar a palavra do Senhor. E hoje eu estava meditando, e veio assim na minha mente, que a mesma coisa de uma escada, né? Quando a pessoa está subindo, ela está olhando para cima. E quando ela está subindo, a escada é difícil para subir, mas para descer ela é rápida e não gasta muita energia. E ali eu percebi uma coisa. O mundo, ele está declinando e ele está olhando para baixo. Quando a pessoa está descendo uma escada, a pessoa olha para baixo e encontra o chão, ou ali a terra, o pó, alguma coisa assim, né? Ali o terreno. E essas pessoas, as pessoas que fazem a vontade e servem, né, a carne, elas estão declinando. E a palavra do Senhor nos fala que Adão trabalharia até o dia quando ele voltasse para o sol, para o pó. E o Senhor fala na sua palavra que o salário do pecado é a morte. E essas pessoas estão seguindo e declinando a cada dia mais, descendo, e vai chegar o tempo que vão parar em um terreno, no pó. Mas se a pessoa estiver subindo a escada, olhando para cima, ali pode haver dificuldades, mas a pessoa vai estar servindo ao Senhor e vai olhar para o céu, como a palavra do Senhor nos fala, que nós devemos olhar para o céu e nós pensarmos no céu. E ali a pessoa alcançará a vida eterna. E também quando Paulo fala sobre a fé não fingida, ele está falando que nós não devemos esconder a palavra do Senhor. Nós não devemos esconder que nós somos cristãos, que nós servimos ao Senhor. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é salvação para os pecadores, é libertação, é cura, é milagre e transformação. E o Senhor, Ele quer que nós estejamos sempre firmes, louvando o nome do Senhor, não importa as dificuldades, pois nós devemos ter fé nele, pois a fé não é a pessoa estar dizendo que Deus vai agir e no outro momento Deus não vai agir, dizer que não, Deus não vai agir. A fé é crer no Senhor, não é fazer como Abraão, que Abraão ali naquele momento que demorava a profecia de acontecer, a promessa do Senhor, ali Sara deu a sua serva para Abraão e eles tiveram um filho, e até hoje existe um conflito em Israel por conta desse filho. E nós devemos ter fé em Deus, não também estar como Tomé,
está cheio de água e outros desertos estão cheios de neve. E nós não devemos estar esperando esses sinais para acordarmos, porque o ser humano, quando ele espera sinais, quando ele for acordar, pode ser já tarde. E nós devemos estar servindo a Deus todo o tempo, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar hoje, Ele pode voltar amanhã, Ele pode voltar depois de amanhã, mas Ele vai voltar, porque a palavra do Senhor fala que não vai, que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. A sua palavra há de se cumprir, como o Senhor fala na sua palavra, que Ele vai vir, então Ele vai vir, Ele vai voltar. E eu achei interessante esse versículo para os irmãos, porque esses três, o coração puro e uma consciência boa e também uma fé não fingida, são três importantes coisas que devem estar na nossa vida cristã. Nós devemos ter um coração puro, nós devemos perceber o que estamos vendo e cada uma dessas coisas se ligam. E eu gostaria também de terminar contando um relato aos irmãos que aconteceu já tem alguns dias, que eu e a missionária fomos ao mercado fazer algumas compras e o mercado agora está com um novo tipo de pagamento e nós podemos pagar somente passando os produtos, todos os produtos que iremos pagar e depois passamos o cartão. Eu não sei se pode pagar com dinheiro, porque nós só pagamos com cartão. E ali, quando fomos passar os produtos, eram 18 produtos no total. E ali, quando sem querer, não passou um empanado. E nós achamos que tinha passado. E aí nós fizemos a conta. Né? O missionário fez a conta ali e deu 18 produtos. Então era para a máquina marcar que eram 18 produtos. E o interessante é que esse tipo de pagamento a pessoa não precisa de caixa. A própria pessoa que vai pagar e vai passar os produtos. E ali era para dar 18 produtos. E nós teve alguns erros na hora da gente pagar. Nós percebemos que alguma coisa estava errada. E ali deu alguns erros. E ali a gente foi chamando os funcionários ali para autorizar para que nós pudéssemos finalizar a nossa compra. Mas todos que passavam, eles não perguntavam quantos produtos e nem mesmo olhavam os produtos. Então, para eles, eram os produtos que estavam sendo passados. E ali, aquele empanado custava somente R$2. E nós, que somos cristãos, nós não devemos pegar e passar os 17 produtos, sabendo que são 18 produtos. E ali pegamos o empanado e passamos novamente. E graças a Deus, o Senhor operou um milagre ali, e aquela máquina contou com 18 produtos. E aí nós pagamos e passamos, demos ali a nota ao rapaz, e nós fomos para casa. E ali a gente conversou. Porque se fossem muitas outras pessoas, muitos cristãos, pegaria e passaria somente os 17 produtos. E são 5 produtos. São 5 empanados. E só custava 4. E ali, nós cristãos, nós não devemos pegar, deixar ali de mão, porque Deus está olhando a gente. Deus está vendo tudo. Nós não devemos passar um produto e o troco vier errado e a gente aceitar. A gente deve falar, rapaz, não, está errado. Me dê o troco certo.
porque têm medo e outras porque vivem nas mesmas práticas. E por isso hoje o Senhor nos chama a termos um coração puro, a termos uma fé não fingida e também uma consciência boa, servindo a Deus com todo o nosso coração, como aquelas mulheres serviam a Deus com todos os seus bens. Nós devemos ser fiéis a Deus. Nós devemos estar firmes. Nós devemos ser a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, o povo é um só povo. Existem várias igrejas, mas Deus, o Senhor Jesus, vem resgatar uma igreja fiel, uma noiva fiel, e pode estar em todas as denominações, porque Deus não quer placa de igreja, Deus quer um coração servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. E essa palavra eu gostaria de deixar nos corações dos irmãos, para os irmãos pensarem, para os irmãos refletirem, porque eu iria pegar essa mensagem, né, no outro domingo, mas só que nós tivemos alguns imprevistos e não pudemos ir congregar, e no domingo não teve culto. E ali o Senhor me fez pensar muito sobre essas três coisas que nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar seguindo, né? Servindo ao Senhor com todo o nosso coração. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus.